Oi, turma. Do livro Porquê da Vida, Leon Diniz. A gente vai dar continuação em Giovana, no item 5. Maurício, nas suas errantes correrias, tinha encontrado algumas vezes Luísa, a velha aia. Tendo sabido granjear sua amizade, dela adquiriu a certeza de que seria bem acolhido na casa dos Speranzi. E para lá foi um dia. Quem, conhecendo o misantropo, advogado, tivesse podido nele ler, bem surpreendido ficaria da emoção que experimentava. O passo que ia tentar não destruiria ou realizaria suas esperanças? Foi muito bem recebido pela tia de Giovanna, que, abatida pela idade e pela doença, sentia chegada a ocasião de dar um amparo natural ao marido à sobrinha. Autorizou Maurício a repetir as visitas, o que ele fez frequentemente. Então, a tia da Giovanna, aqui doente, né? Ela consentiu Maurício de ir lá ver a Giovanna várias vezes. Começaram então para os jovens esses entretenimentos prolongados, essas conversas no terreno que domina o lago, durante as quais suas almas se expandiam em mútuas confidências. Maurício contava sua vida, sua triste vida de filho sem mãe. Depois, os desapontamentos, os desânimos de sua mocidade, abria como se estivesse rasgando o coração a Giovanna. Ela consolava-o, confiava-lhe seus sonhos tão cândidos, tão puros como os dos anjos. Esses dois seres, mais e mais se aproximando, aprendiam ainda mais a se amarem. Ai, que lindo! 1000 vínculos secretos se formaram enlaçando-os, unindo-os em estreitas e potentes malhas. O dia em que, segundo os usos da nobre Itália, deviam ser celebrados os esponsais, logo foi marcado, e tudo se preparou para essa festa íntima na qual deviam tomar parte 2 ou 3 velhos amigos. Na véspera desse dia, Maurício foi cedo encontrar-se com Giovanna. Depois da refeição da tarde, os dois jovens dirigiam-se para a Chapada, onde suas vistas podiam descortinar um magnífico horizonte. Assentaram-se silenciosos debaixo de um bosque de laranjeiras. Luísa conservava-se um pouco distante. A noite aproximava-se. Lentamente estendia sobre o lago seu véu escuro, espalhava um tom uniforme sobre os campos de oliveiras, sobre as vinhas, sobre os bosques de castanheiros, sobre as cidades e aldeias. Enquanto a sombra invadia os vales, os cumes, as colinas, avermelhados pela púrpura do sol cadente, pareciam outros tantos focos de incêndio. A noite, pouco a pouco, se adiantava. Seus sombrios traços distenderam-se sobre os píncaros dos montes. Um sem número de luzes iluminaram as janelas das casas, das choupanas, as trevas envolveram inteiramente o lago, o seu panorama de montanhas. Mas lá no norte, os raios do dia que declinava ainda coloriam de um modo fantástico os colossos dos Alpes. Como um exército de gigantes em linha de combate, o Bermina, o Stella, o Monte Douro, o Desgrazia e outros 20 picos apontavam para o céu suas orgulhosas cristas coroadas de neve, sobre os quais o sol, antes de desaparecer no ocidente, lançava seus amortecidos raios. A noite tentava apagá-las, mas eles iluminavam ainda. Por fim, a escuridão tudo avassalou. Extinguiram-se os últimos clarões. Triunfava a noite solitária, ela ia reinar até a aurora. Neste momento, um concerto argentino elevou-se aos ares. Em todas as aldeias tocavam sinos. Era a hora das ave-marias, da oração da tarde, o sinal que desperta em no pescador do lado, no lenhador da floresta, no pastor da montanha, o pensamento de Deus. Giovanna e Maurício, taciturnos recolhidos, observavam esse majestoso espetáculo. Ouviam o som melancólico dos sinos, acompanhavam com o olhar as belas estrelas de ouro emergindo das profundezas do céu, mas para subirem lentamente em legiões compactas ao zênite. A poesia dessa noite enchia suas almas. Seus lábios conservavam-se mudos, mas seus corações confundiam-se num êxtase profundo. Foi Maurício o primeiro que interrompeu o silêncio. Giovanna, disse ele, pensaste algumas vezes nessas esferas luminosas que se movem no espaço? Perguntaste a ti mesma se elas são, como a nossa terra, mundos dos sofrimentos habitados por seres materiais e atrasados, ou se o são por almas mais perfeitas que vivem no amor e na felicidade? Muitas vezes. Isso aqui Maurício pergunta a Giovanna, então como que seriam os mundos lá fora, né? Se são mais evoluídos ou menos evoluídos do que o nosso? Aí Giovanna responde, muitas vezes tenho visitado esses mundos. Os protetores amigos invisíveis levam-me quase todas as noites para essas regiões celestes. Apenas fecho os olhos, um grupo de espíritos de compridas vestimentas flutuantes, de fronte resplandecente, cercam-me.
Vejo minha própria alma que semelhante a ele, se desprende de meu corpo e o segue. Rápidos como o pensamento, atravessamos então espaços imensos, povoados de uma multidão de espíritos. Então Giovanna é retirada do corpo toda noite para ir nos lugares, junto com a espiritualidade. Por toda parte, repercutem cânticos harmoniosos de uma suavidade desconhecida na Terra. Percorremos esses arquipélagos estelares, essas esferas longínquas tão diferentes do nosso globo. Em vez de matéria compacta e pesada, muito dentre esses mundos são formados de fluidos leves, de cores brilhantes. Enquanto os hóspedes da Terra arrastam-se penosamente pela superfície do seu planeta, os habitantes desse mundo, de corpos sutis, aéreos, facilmente elevando-se, adejam no espaço que os cerca. Então, no mundo espiritual, existe uma leveza maior, né, do que aqui no nosso mundo terrestre. Eles agem sobre os fluidos leves, coloridos, que constituem a atmosfera dos seus planetas. Dão-lhes 1000 formas, mil aspectos diversos. Palácios admiráveis, de colunatas imponentes, os inumeráveis pórticos, templos de zimbórios gigantescos, ornados de estátuas, e cujas paredes transparentes deixam passar a vista. De toda parte erguem-se construções prodigiosas, asilos da ciência e das artes, bibliotecas, museus, escolas magnificentes, sempre invadidas pela multidão. O ensino ali é dado sob a forma de painéis luminosos e mutáveis. A linguagem é uma espécie de música. E podes dizer-me quais são as necessidades corporais dos habitantes desse mundo? Outra pergunta do Maurício. Existe aí uma necessidade corporal de quem está nesses mundos, né? Vamos ver o que a Giovanna fala. Eles não conhecem o frio, nem a fome e quase nem a fadiga. Sua existência é muito simples, empregam-na em se instruírem, estudarem o universo, em penetrarem suas leis físicas e morais. Rendem a Deus o culto grandioso e tributam em sua honra e os seus esplendores de uma arte desconhecida aqui embaixo. Mas a prática das virtudes é, sobretudo, seu objetivo. A miséria, as enfermidades, as paixões, a guerra são quase ignoradas nesses mundos. São moradas de paz, de felicidade, das quais não se poderia fazer ideia alguma em nosso globo de misérias e lágrimas. Ora, o planeta de prova e expiação é o nosso, né? Esses que a Giovanna vai visitar, por ela ser um espírito mais elevado, colocam ela também em espaços mais elevados, de espíritos mais desenvolvidos. Por isso que ela não, lá eles não têm a necessidade, né, das provas que nós temos aqui, da violência, da tristeza, eles não, lá não, né, nos planetas que ela vai, porque ela é um ser mais evoluído. É, portanto, para aí que vão os homens virtuosos que deixam a Terra? O Maurício pergunta. Com certeza, né, os virtuosos vão para um lugar melhor. Virtuosos vão para espaços mais de luz, né? Enquanto os outros não. Muitos graus há a transpor antes de se obter acesso a esses mundos. Eles são os últimos degraus da vida material, e os seres que os povoam, diáfanos e leves para nós, são ainda grosseiros e pesados comparados aos espíritos puros. Nossa Terra não é mais do que um mundo inferior, infelizmente, né? Mas por que a Terra é um mundo inferior, gente? Porque nós somos espíritos inferiores. E, infelizmente, quem faz o planeta Terra somos nós. Acabei de ler isso aí no Palavras de Vida Eterna. Não é a Terra que é ruim. Somos nós que não sabemos aproveitar o que tem de bom aqui, né? Ela é maravilhosa. Só depois de ter aqui vivido um número de existências suficientes para completar sua educação e avançamento moral, é que o espírito a deixa para alcançar esferas cada vez mais elevadas e revestir um corpo menos sujeito aos males e toda espécie de necessidade. Ora, o espírito, à medida que ele vai evoluindo, ele vai para lugares mais evoluídos. Só que a nossa promessa e o que está acontecendo no planeta Terra é que aqui também vai se transformar num planeta bom, de regeneração. Então não existe mais a necessidade do espírito reencarnar em lugares melhores. Aqui vai ser lugar bom. Então a gente tem que preparar o nosso espírito para voltar para cá. É aqui o nosso cantinho, né? Nós não precisamos mais ter essa preocupação de que planeta eu vou. Não, eu posso voltar para cá.
com os meus familiares, com os meus amigos, com o grupo, a equipe daquelas pessoas com quem eu já tenho o costume de reencarnar. Desde que esses elos, essas pessoas também estejam dispostas a transformar-se, né? Aqui, o nosso planeta está se tornando um planeta melhor. Aparentemente, parece que não, né, gente? Parece guerra, a gente ainda vê muita violência, a gente ainda vê muita droga, a gente ainda vê muito vício, promiscuidade, sim. Mas o nosso planeta está limpando tudo isso aí. Esses espíritos que não conseguem caminhar para o bem, esses sim vão sair daqui e vão para um planeta do mesmo nível que a Terra, como ela está hoje, ou para pior. Mas os espíritos que estão se elevando, esses aí vão permanecer na Terra, porque nós estamos buscando acompanhar esse progresso com a Terra, né? Então, aqui pelo que a Giovana fala, é um outro período, né, da nossa história, onde os espíritos melhores reencarnam e vão para outro lugar. Hoje os espíritos melhores vão reencarnar aqui na Terra. E os piorzinhos aí é que vão dar linha, né? A alma, depois de ter um número incalculável de vidas, sempre mais longas e ao mesmo tempo menos atribuladas, engrandecendo-se em ciências e em sabedoria, esclarecendo-se, progredindo sem cessar, abandona para sempre as esferas materiais e vai prosseguir no espaço o curso da sua ascensão eterna. Ou seja, à medida que o espírito, né, se desenvolve, ele não precisa mais da carne, né? O espírito se desenvolvendo, ele vai viver nos lugares onde não precisa mais da matéria. O espírito desenvolve e não precisa mais de matéria. Eu tô fazendo anotação, gente. Aguenta aí. Tá. Suas faculdades aumentam, ela se torna uma fonte inesgotável de caridade e de amor. Compreende as leis superiores, conhece o universo e entrevê Deus. Porém, ai de mim, quão distantes estão de nós essas bem-aventuranças, esses gozos inefáveis. Para ganharmos essas alturas sublimes, é preciso que nós mesmos nos elevemos. Para isso, Deus nos deu os meios. Então, Deus dá condições da gente se elevar. A gente é que atrasa o caminho aí. Ele quis que fôssemos os operários da nossa felicidade. Então, para isso, ele deu o livre-arbítrio. E foi aí que a gente se lascou. Se fosse a vontade de Deus, né, inteiramente na nossa vida, nós não teríamos mérito. Porém, ele ia fazer tudo perfeito, porque ele faz tudo perfeito. Mas Deus deu livre-arbítrio. Eita, negocinho difícil de saber lidar, né? Fala aí. Não está escrita em nossa própria consciência a lei do progresso? Não recuemos, portanto, diante das lutas, dos sacrifícios, diante de tudo que purifica, eleva e enobrece. Oh, se os homens quisessem saber, se dignassem procurar o verdadeiro fim da vida, que horizontes se abririam diante deles. Como os bens materiais, esses bens efêmeros lhe pareceriam miseráveis, como eles o rejeitariam para inclinar-se ao bem moral, à virtude que a morte não pode arrebatar, e que só ela abre o acesso às regiões felizes. Assim passavam-se as horas, Maurício embriagava-se com as palavras da jovem, porque essas palavras ensinavam-lhe coisas das quais os livros o tinham sempre deixado na ignorância. Era isso, para ele, como uma linguagem seráfica, revelando-lhe os mistérios do além-túmulo, e com efeito Giovanna médium inspirada, era por sua vez o eco de uma voz sobre-humana que repercutia nas profundezas do seu ser. Quase todos os dias iam assim conversando familiarmente através dos bosques perfumados, aquecidos pelos raios do sol, abafados pelo vento, debaixo do profundo azul do céu. Algumas vezes embarcavam e deixavam-se deslizar docemente à mercê das correntezas do lago. Pouco a pouco os rumores enfraquecidos vinham das margens e aí terminavam os seus ecos. Muito alto, no ar límpido, grandes aves de rapina descreviam zigue-zagues, peixes de escamas prateadas divertiam-se na água transparente. Então tudo os convidava à distração, às doces efusões do coração. Impelida, porém, por uma força oculta para os seus assuntos graves, Giovanna falava de preferência da vida futura, das leis divinas, dos progressos infinitos da alma, de sua depuração pela prova e pelo sofrimento. Então, Giovanna era uma pessoa muito sábia, muito adiantada para sua época aqui, né? A dor, dizia ela, tão temida, tão repelida aqui embaixo na terra, é o ensino por excelência, a grande escola em que se aprende as verdades eternas.
Só ela habilita o ser a desprender-se dos bens pueris, das coisas terrestres, a elevar-se para a felicidade. Então, através do sofrimento, a gente cresce, a gente evolui. Sem as provas, o orgulho e o egoísmo, esses flagelos da alma não teriam freio algum. Seu papel é depurar os espíritos rebeldes, constrangê-los à paciência, obediência e submissão. O sofrimento é o grande cadinho de purificação. Gente, olha que lição aí, hein? É necessário haver sofrido para condoer-se dos sofrimentos dos outros. A aflição nos torna mais sensíveis, nos inspira a mais piedade para com os infelizes. Os homens deveriam abençoar a dor como o mais poderoso agente de progresso, de engrandecimento, de elevação. Por meio dela, a razão se fortifica, o juízo se esclarece, as enfermidades do coração deixam de existir. Mais elevada do que a glória, ela mostra a alma aflita, a grande figura do dever, erigindo-se imponente, augusta, iluminada pelos clarões do foco que não se extingue. Caramba! Gente do céu! O sofrimento, como ela diz aqui, né? A gente reclama o tempo todo, né? A gente reclama 2 vezes. Eu tava falando isso para uma amiga sexta-feira. Quando a gente reclama 2 vezes, né? E a gente vive reclamando, tá doendo isso, tá doendo aquilo, não tá funcionando isso, não tá funcionando aquilo. E na verdade são bênçãos, né? Como é que a gente vai conseguir entender isso? Quando a nossa grandeza espiritual ainda não permite isso, porque a nossa grandeza ainda não é grande, né? A gente ainda considera a dor, sofrimento, como se fosse punições, né? Primeira coisa que passa pela cabeça, o que eu fiz, Senhor, para isso? Ontem eu estava olhando fotos do passado, assim, eu gosto, né? Sou saudosista, então eu gosto muito de ficar olhando as coisas que eu já fiz, o que eu comi, o que eu vesti, o que eu andei, o que eu pulei, o que eu vivi, as pessoas, os lugares, eu gosto. Eu sou saudosista pra caramba. E aí eu estava olhando 2014, não tinha ainda aflorado a poliomielite no meu corpo, né? Eu já andava um pouquinho cansada, né? Eu tinha já algumas dores nas pernas, alguns inchaços, mas nada que me impedisse de fazer as minhas atividades. Então eu tinha toda a liberdade do mundo. Então eu subia em árvore, eu corria, eu pulava, eu brincava de rolar no chão, não tinha problema, porque depois eu ia levantar numa boa, né? O cachorro me derrubava, não tinha problema nenhum, porque as pernas eram firmes, fortes. E as próprias fotos mostram que eu tinha coxa grande, batata da perna grande, né? Músculo. E aí, não comparando, mas olhando uma coisa e outra, né? Eu falei, caramba, perdi 1/3 do meu músculo, né? Tá faltando 1/3 do músculo, é muito. Então hoje, para poder ficar em pé, é um salve quem puder. Para quem subia em árvore, tem uma foto minha lá que eu tava em cima de árvore. Falei, quando que eu vou poder subir em árvore de novo? Nessa encarnação? Nunca mais. Ai, Patrícia, que falta de fé. Não, não é falta de fé. É o que é. Se você não tem músculo para isso, é perigoso, né? Eu fui andar na areia da praia no começo do ano, eu torci o pé, porque eu não tenho equilíbrio devido à falta muscular. Então não tem para onde correr. E aí você olha o passado e olha o presente, você fala assim, se eu fosse me condenar, se eu fosse olhar isso como se fosse um castigo de Deus, Jesus, eu não ia conseguir viver com essa dor, com esse sofrimento. Então eu prefiro olhar que nem Giovana falou aqui, né? A dor, o sofrimento, as transformações no nosso corpo, né? Essas limitações que vão ocorrendo durante a nossa vida terrestre, ela vem para dar um tempo, né? Calma aí, vai mais devagar, tenha mais paciência, tenha mais tolerância, procura desenvolver aí a sua fé, a sua coragem, enfrenta, né? Não desiste. Então eu prefiro olhar por esse lado também, que esse me dá ânimo. Agora, se eu fosse olhar o contrário, olhar pelas fotos como era e como tá, meu Deus, né? Aí cai naquela questão daquelas pessoas que quando não conseguem lidar com suas adversidades, a pessoa acaba dando um tiro na testa, né? Não aguento. Eu era saudável, eu corria, eu brincava, hoje eu não posso fazer mais nada. Então, o que eu tô fazendo aqui? Aí a pessoa acaba até se matando, né?
Então, é importante a gente... Eita, rinite atacada. É importante que a gente veja o sofrimento como uma forma de evolução e não como uma forma de punição. Tá aí, ó. Essa década da Giovanna aqui, 1800 e tralalá, já se falava nisso. Pena, né, que algumas religiões não aproveitaram esse conhecimento e passaram para as pessoas. Então, para muita gente, o sofrimento é um castigo, o sofrimento é porque você não foi bom, o sofrimento é porque Deus está te punindo, e não é nada disso. O sofrimento é uma maneira de progresso, está dentro da nossa lei de progresso. É necessário, é resgate, é alguma dívida, né, ou é alguma barreira para você não fazer alguma coisa pior do que você faria nas suas intenções mais íntimas. Então, que a gente louve a nosso Criador aí, que é tão bom que ele coloca essas barreiras para que a gente aprenda e evolua.